Na semana do dia 16 a 20 de janeiro, o corpo de Olga será encontrado. Álvaro será acusado de ter dado um fim na mulher. Além disso, um mistério sobre Lino será revelado e todos saberão o que realmente ele esconde de Bárbara. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Desesperado, Álvaro vai à procura de notícias sobre Olga. Eduardo tira onda da cara de seu irmão, dizendo que Olga deve ter se dado conta que ele não vale nada. Álvaro fica irado e parte para cima de Eduardo, mas Bárbara chega e grita, xingando e escorraçando Álvaro do local. Enquanto isso, Gael leva uma bronca de seu chefe, recebendo um ultimato para continuar na empresa. Já de tanto insistir, Álvaro consegue 1 minuto de atenção de Bárbara. O homem avisa que Olga e o bebê estão muito mal, ressaltando que provavelmente terão que abortar o bebê. Aflita, Bárbara se mostra contra, deixando claro que isso é desumano. Na saída, Ariadna diz para Álvaro que ele pode contar com ela para o que for preciso. Já Eduardo debocha da mãe de seu filho, dizendo que ela não para de concordar com tudo que Álvaro faz. Do outro lado da cidade, após desentendimento, Gael decide abandonar o emprego. Já em casa, ele comunica a Daphne sobre o ocorrido. A moça fica desesperada e reclama pela decisão. Bárbara diz para Ariadna que ela e Álvaro são os grandes culpados pelo estado de saúde de Olga. A senhora afirma que Ariadna é uma sem-vergonha, pois foi se deitar com Álvaro escondido de todos. Ariadna diz que ela pode falar o que quiser, porque não irá conseguir com que ela se sinta culpada. Mesmo assim, Bárbara insiste em afirmar que ela é uma rampeira de 5ª categoria, deixando a mulher chocada. No entanto, Ariadna pede para a mãe de Álvaro esquecer esse ódio e apoiar o seu filho, pois o momento é complicado. Na sequência, Bárbara diz para Carecone que achou os arquivos de seu falecido esposo. O bandidão arregala os olhos e tenta entrar na mente da senhora, dizendo que pode ajudar a revisá-los. Mesmo com a negativa dela, o homem insiste, dizendo que Ariadna não será a melhor pessoa para analisar os documentos e sim ele. Bárbara acaba caindo na conversa dele. Já Álvaro recebe uma ligação do delegado. O homem da lei diz que o carro de Olga foi encontrado, mas que ela ainda não. Álvaro e Ariadna correm para o local. Nessa hora, Ariadna recebe uma ligação de Bárbara. Completamente seduzida por Carecone, que escondido escuta quando ela diz para Ariadna nunca mais se meter com os documentos de Joaquim. Já Paulo diz ao delegado que Álvaro é culpado pelo sumiço de Olga. Diante disso, o delegado pergunta se Paulo tem provas contra Álvaro. Paulo diz que Álvaro não queria Olga nem o bebê que ela estava esperando, além de ter perdido muito dinheiro com Olga, afirmando que esses seriam os motivos que incriminam Álvaro. No entanto, Álvaro nega as acusações. Furioso, Paulo insiste, dizendo que Álvaro estava pressionando Olga. O delegado se mete e diz que a última ligação feita para Olga, antes do sumiço, saiu do celular de Álvaro, deixando o filho de Bárbara tremendo dos pés à cabeça. Enquanto isso, Carecone ataca Cassandra. Encapuzado, ele toma o celular das mãos dela. No final, ele golpeia a moça, a deixando desmaiada. Após se recuperar, ela avisa Ariadna sobre o ocorrido. Em seguida, Ariadna avisa Bárbara que Olga está oficialmente desaparecida. Já Lino descobre que o celular estava sem chip e sem as tais provas que ele imaginava ter. Transtornado, ele quebra o celular, prometendo atacar Cassandra novamente. Enquanto isso, Daphne e Gael discutem. A moça exige que ele se dedique ao relacionamento com ela. Estressado, ele pega a caixa com as cinzas de Nestor e, de tanto sacudir, as deixa cair. Nervosa e brava, Daphne senta-lhe a mão na cara dele. Dias depois, o delegado dá a notícia chocante para Álvaro. O homem da lei diz que o corpo de Olga foi encontrado em um lugar afastado. O filho de Bárbara vai às lágrimas. Desesperado, ele diz não acreditar, mas o delegado diz que não há dúvidas. Com isso, Álvaro exige ver o corpo da mulher. Enquanto isso, Daphne e Gael continuam a não se entender. Abatida com os maus tratos dele, ela pergunta o que ele realmente quer com ela. Já Álvaro reconhece o corpo de Olga e exige que o delegado
prenda o verdadeiro culpado, custe o que custar. Além disso, Álvaro diz que isso tudo está muito estranho, pois Olga não tinha inimigos. Na sequência, ele avisa os pais da mulher sobre o acontecido, os deixando devastados. Logo depois, Álvaro se culpa pela morte de Olga, mas Ariadna o conforta, afirmando que ele não tem culpa de nada. Os dois se beijam. Nessa hora, Eduardo chega e debocha do casal. Eduardo diz que eles são dois pervertidos, pois estão se enroscando a toda hora pelos cantos da casa. Bárbara surge e pede calma a todos. Na sequência, ela se aproxima de Álvaro e pergunta o que aconteceu. Chorando, ele conta o que houve com Olga. Horas depois, o delegado informa a Álvaro e os pais de Olga que ela foi violentada antes de dar o seu último suspiro. Mais tarde, Paulo surta e acusa Álvaro diante dos pais dela como sendo responsável pelo fim de Olga. Os dois se preparam para a briga, até que a mãe de Olga pede respeito pela perda. Paulo diz que Álvaro não vale nada, pois engravidou e depois traía Olga com Ariadna. O pai da mulher encara o filho de Bárbara e pergunta se isso é verdade. Álvaro diz que parte disso é verdade sim, mas que não fez nada de mal para a filha dele. No entanto, Paulo diz que Álvaro tinha motivos suficientes para acabar com Olga, deixando a mãe dela em dúvidas sobre a inocência de Álvaro. Jalino divulga nas redes sociais que Álvaro e Ariadna são culpados pela morte de Olga, confundindo a cabeça da opinião pública. Enquanto isso, Paulo avisa que não vai descansar até colocar Álvaro atrás das grades. Álvaro tenta explicar toda a situação para os pais de Olga, mas não os convence. Já Jimmy e Gemma se preparam para passar a noite juntos. Horas depois, Álvaro diz para Bárbara que os pais de Olga não permitiram a ida deles ao velório da filha. Eduardo aparece e apavora Álvaro, dizendo que ele nunca foi homem para Olga, nem para mulher nenhuma. Uma confusão começa novamente, e Gael sai em defesa de Álvaro. Bárbara grita e pede o fim da treta. Na sequência, a senhora avisa que Álvaro poderá contar com ela para tudo que precisar. Já Ariadna leva Bárbara até um escritório, onde estavam guardados os documentos secretos de Joaquim. No entanto, Carecone já havia consumido com tudo, deixando Bárbara duvidando de Ariadna. Mesmo assim, Ariadna diz que Calisto tinha um primo e que este é cúmplice nos crimes. Esse primo é o Lino. O sem-vergonha luta para que Ariadna não descubra os seus podres. Enquanto isso, Gael revela para Daphne que não tem condições de assumi-la com seus filhos. A mulher fica chocada quando ele afirma que quer o fim do relacionamento. Em reunião com seu advogado, Álvaro fica sabendo que Olga deixou a ele o escritório como herança. Daphne aceita o pedido de separação de Gael, afirmando que será melhor para todos. Já a mãe de Jimmy acusa Gemma de estar tentando fazer o rapaz de besta. A mulher diz que Gemma está à procura de um trouxa para assumir o filho dela. Gemma nega, mas a mãe do rapaz diz que ela não passa de uma rampeira e que quer dar o golpe da barriga para se dar bem. Nessa hora, Bárbara surta e manda a mulher parar de falar assim com sua sobrinha. Diante dessa baixaria, Bárbara pede para Gemma terminar tudo com Jimmy, deixando a garota frustrada. Já Álvaro convida Ariadna e Tadeu para morar com ele. Com dúvidas, ela diz que vai pensar na situação. Logo depois, Eduardo choraminga e pede para Ariadna voltar com ele. Ele resmunga, dizendo que irá fazê-la muito feliz e que dará a ela uma vida de rainha. Estressada, ela joga na cara que nunca voltará com ele. Daphne recebe uma proposta para trabalhar. A moça aceita na hora e começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Sob pressão e contra tudo o que sente, Gemma termina com Jimmy, o deixando com o coração partido. Já o delegado diz para Álvaro e os pais de Olga que quem deu um fim na vida da mulher é um profissional acostumado a cometer atrocidades. Diante dos fatos, os pais de Olga acusam Álvaro de ter cometido essa crueldade e pedem ao delegado a prisão dele imediatamente. Agora aproveita e me conta, qual é o seu personagem favorito da novela Vencer o Desamor? Deixe o seu voto nos comentários que eu vou ler um por um. E até a próxima!